Pessoal, mais uma vez, segunda aula, segundo vídeo aula, e ainda dentro dos poliedros, logicamente, é onde a gente iniciou nossos estudos. Contudo, hoje a gente vai estudar uns poliedros chamados prismas. São uns poliedros que têm uma característica, poliedros que têm características comuns. E a gente adentra então no estudo de prismas hoje. Seguindo o mesmo raciocínio, né? O que eu chamei de conteúdo mais Enem. A gente aborda o exercício do Enem e em cima dele a gente vem destrinchando todo o conteúdo que é necessário para resolver aquele exercício. Tá? Então, sem demoras, vamos para o exercício aqui em questão. Eu peguei um exercício do Enem de 2014, achei interessante ele, consigo abordar toda essa parte de prismas em cima desse exercício. O exercício é a questão 154 do caderno amarelo. Conforme o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcaria em voo doméstico poderá transportar a bagagem de mão. Contudo, as somas das dimensões da bagagem, altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. E aqui está a planificação. O maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é, e as opções, e aqui já tem até a opção que é relacionada à opção certa, já destacada. Enfim, muita informação, pode assustar muitos alunos pelo tamanho do texto, mas é um exercício também trivial, tranquilo da gente resolver. O que precisamos saber é o que é uma planificação, que ele fala aí. Né? O que é isso? Planificar. Se você entender bem a planificação, o que é, você consegue resolver esse exercício sem problema nenhum. E o que é isso de paralelepípedo retângulo? Também você vai precisar saber o que é um paralelepípedo retângulo para você imaginar como que vai ser a planificação do paralelepípedo para ver se encaixa nessa planificação ou não. Vamos lá então revelar todo esse mistério envolvendo esse exercício do que é a planificação e do que é um paralelepípedo retângulo. Vamos lá? Começaremos então entendendo o que é um prisma, né? Porque isso ali está relacionado com os prismas. Vamos lá. Logicamente, são poliedros. O que nós estamos estudando nessas aulas, nessas 3 aulas aí que eu venho dividindo para vocês, que é essa segunda, é tudo estudo de poliedros. Só que tem um conjunto de poliedros que a gente denomina como sendo prismas. O que são esses poliedros que precisam ter um nome próprio? São chamados de prismas, né? O prisma é um poliedro convexo. A aula anterior, caso fique em dúvida, veja a aula anterior para saber o que é um poliedro convexo, que possui 2 faces paralelas e formadas por 2 polígonos congruentes, e cujos laterais são formados por paralelogramas. Vamos lá. Aqui eu tenho um conjunto de prismas, olha só. Como ele fala, o prisma é um poliedro convexo que possui 2 faces paralelas. Ó. Eu tenho a face de cima e uma face de baixo. São as bases, que a gente chama de um prisma. Tá? Essas 2 faces são idênticas. Então ele fala polígonos congruentes, que possuem congruência. A relação entre ângulo e a relação entre as arestas dele se tornam congruentes ou não. E também as faces laterais são formadas por paralelogramas. Observe que toda a face lateral desses prismas serão paralelogramas. O que são paralelogramas? São polígonos que têm as suas arestas 2 a 2 paralelas, certo? Isso são os paralelogramas. Ó. Essa aresta paralela a essa e essa paralela a essa. Então nós temos paralelogramas formando a região lateral dos prismas e as bases como sendo polígonos congruentes. E esses são os prismas. Então os prismas sempre vai ter uma base embaixo, uma base em cima, congruente. E as laterais serão paralelogramas, lados que são 2 a 2 paralelos. Aqui as bases. Aqui, esse segmento, a distância entre uma base e a outra é a altura do nosso poliedro. A altura, então, é a reta que corta a base no ângulo de 90 graus. Né? Aresta lateral. Então, sempre que falar de arestas laterais, estou falando dessas retinhas em vermelho aqui, que são as arestas que formam o paralelograma, né? Os lados, as faces do prisma laterais. A aresta da base,
são as retinhas, as arestas que formam o polígono da base. Quando eu falar de face lateral, são as faces do lado do prisma, tá bom? E, na verdade, só esses componentes que a gente precisa. Altura, aresta lateral, base, aresta da base, face lateral. Então, a base, eu tenho duas bases e todo isso aqui encaixa em qualquer desses prismas. O nome do prisma: prisma triangular, e prisma quadrangular, prisma pentagonal, depende, o nome está relacionado à quantidade de arestas da base. 3 arestas, prisma triangular. 4 arestas na base aqui, prisma quadrangular. E assim a gente segue. Então, os nomes dos prismas são relacionados à quantidade de arestas da base. Bom, agora que eu sei o que é um prisma, talvez a gente consiga conversar sobre os paralelepípedos. Vamos dar uma pausa aqui e vamos também ver outros componentes. Prisma reto e prisma oblíquo. Prisma reto é quando você tem aqui a aresta formando um ângulo de 90 graus com a aresta da base. A aresta lateral formando um ângulo de 90 graus com a aresta da base, você tem um prisma reto. Já no prisma oblíquo, não. A aresta lateral aqui, a aresta da face, não forma um ângulo de 90 graus com a aresta da base. Aqui eu tenho a aresta da base aqui e o ângulo entre eles não é de 90. Quando isso acontece, o prisma é um prisma oblíquo, tá bom? É importante, porque tudo continua sendo prismas. Satisfaz ainda a nossa definição. Olha lá, ó. Tem duas bases paralelas e congruentes. A base de baixo aqui, a base de cima. Essa figura, não sei, no meu tempo que eu estudava, eu comprava muito dessas borrachas. Umas borrachas verdinhas, vinha mais ou menos com esse formato. Não tem aquele lá, é um prisma, tá? Um prisma oblíquo. Então, os lados continuam sendo paralelogramas. Ó. Vamos pegar essa face aqui. Você tem essa aresta paralela a essa e essa aresta paralela a outra. Então você tem um polígono com 4 arestas, 4 lados e 2 a 2 paralelos entre si. É o paralelogramo. Tá bom? Então aqui eu tenho um prisma reto, defino o que é um prisma reto. O prisma reto, volto aqui no slide anterior, todos esses prismas aqui eram prismas retos, tá vendo? Tudo retinho, tudo aresta da face lateral formando um ângulo de 90 com a aresta da base. Nenhum dos apresentados anteriores era oblíquo. E também aproveito toda essa definição, embora o exercício não retrate, aproveito para trazer o que é um prisma regular. Prisma regular é um prisma onde a base dele é um polígono regular. Então, quando você tem um prisma que a base é um polígono regular, a gente chama de prisma regular. O que é então isso aí? Aí você precisa saber o que é um polígono regular. O polígono regular é um polígono onde todos os ângulos são idênticos da base, no caso nosso quadrado aqui. Isso aqui é para estar apresentando um quadrado, era para ser um cubo essa região. Então, eu tenho aqui todos os ângulos de 90 graus e todas as arestas idênticas. Quando todas as arestas são idênticas e quando todos os ângulos são idênticos, a gente fala que o polígono é um polígono regular. Então, por que esse prisma regular? Porque a base dele é um polígono regular, tá? Então, geralmente esses 3 nomezinhos aí estão comuns quando a gente estuda, são comuns quando a gente estuda prisma. O prisma reto. Temos o prisma oblíquo. Esse prisma é um prisma regular, tá? Então são essas as definições, tá? Tudo é prisma, mas que tem algumas características aí que precisaram dar algumas especificidades a ele, alguns nomes, algumas características. E os paralelepípedos? Bom, todas essas imagens que a gente conversou são prismas. Os paralelepípedos é um caso particular. São prismas que precisaram receber um nome de paralelepípedo, tá? Então, o que é paralelepípedo? Paralelepípedo é quando você tem um prisma, certo? Igual a este aqui, onde as bases são paralelogramas. E a gente chama de prisma. Então, a base é um paralelograma e você tem um prisma, então o prisma é um paralelepípedo. É uma palavra que a gente já escuta desde criança, que são as mães e os pais desafiando as crianças a falarem uma palavra grande dessa, né? Paralelepípedo. E fica aquela brincadeira.
E lá quando chega no ensino fundamental, no final do ensino fundamental ou médio, a gente aprende o que é esse paralelepípedo. Então o paralelepípedo é um prisma. Só que é um caso especial, um caso particular. Para alguns casos que resolveram dar um nome e para os paralelepípedos seguiu esse conceito. Né? Então, todo prisma onde as bases são paralelogramas, a gente chama ele de paralelepípedo. Então, ó, pode ver, esse nosso prisma reto, ele tem bases, o quê? São paralelogramas, não são? Que a gente já conversou o que é. Então, esse prisma aqui reto é um paralelepípedo. Esse aqui é um paralelepípedo, que está aqui destacado no ponteiro do mouse. O prisma regular aqui também é um paralelepípedo. E o prisma oblíquo? É um paralelepípedo? Também. O prisma oblíquo também é um paralelepípedo, tá bom? Porque não fura a definição. As bases são paralelogramas. Então, quando você tem um prisma de bases que são paralelogramas, esse prisma pode ser chamado de paralelepípedo, seja ele reto ou oblíquo, não importa. Um outro caso especial a gente chama de paralelepípedo retangular, ou simplesmente paralelepípedo reto retangular. Todo aquele paralelepípedo reto, né? Que não seja oblíquo. Todo paralelepípedo reto em que a base seja um retângulo, a gente chama ele só de paralelepípedo retangular, tá? É isso. Esse paralelepípedo retangular está sendo tratado no exercício do Enem. Então é um prisma, por isso que o paralelepípedo retangular é um prisma. Tem bases congruentes e paralelas. E segmentos de retas ligando essas bases, que são as arestas, formando então nosso prisma. É um paralelepípedo retangular porque é um prisma onde as bases são retângulos, um prisma reto com retângulos, tá? Por isso que é um paralelepípedo. Paralelepípedo porque são paralelogramas. O retângulo é um paralelograma. E esse paralelograma, por ser retângulo, prisma paralelepípedo retangular. Então a gente vem decrescendo. Aprendemos o que é um prisma, depois vimos o que é um paralelepípedo, né? Que são prismas, mas que tem uma característica que as bases são paralelogramas. A gente chama só de paralelepípedo. E a gente cai agora no funil, né, nivelando mais no paralelepípedo retangular. Além de paralelepípedo, a base é um retângulo. É um paralelepípedo reto com a base retangular. E agora, a planificação. Para a planificação, precisaremos trabalhar na onde? Lá no GeoGebra. Então vamos para lá que eu apresento para vocês melhor a planificação de um prisma. Então aqui no GeoGebra eu estou com ele aberto e numa janela de visualização 3D. E irei construir aqui um prisma. Venho aqui, onde seleciono as opções relativas a poliedros, prisma. Vou construir um prisma aqui, eu só vou selecionando os vértices da base aqui. Aí definida a base, são bases congruentes, né? Congruentes, a base de baixo é igual à base de cima. Elevo. E pronto. Tem um prisma aqui feito. Tá? Um prisma quadrangular. Repara que ele não é um prisma regular. Por que não é prisma regular? Porque a base não é um polígono regular, mas continua sendo um prisma e um prisma quadrangular. Certo? Prisma com a base são 4 retas. Tá. Agora que eu tenho o meu prisma, eu vou um prisma reto, né? Formando um ângulo de 90 graus com a base. Vou planificar. Como eu faço isso? É simples aqui no GeoGebra, eu só clico em planificação e planifico o nosso camarada. Pronto. Tenho a planificação dele. Isso é a planificação. Quando eu giro aqui, ele vai fechar. E eu fico brincando, abrindo e fechando o nosso prisma. E isso é planificar. É você pegar todos os polígonos e transpor num plano para que você observe separadamente, você conseguirá observar separadamente cada face lateral
ou a face da base, toda eles projetado em um plano 2D. Tá? Eu posso planificar outros prismas também. Por exemplo, eu poderia fazer, em vez de um prisma quadrangular, um prisma triangular. Tá aí. E faço a planificação dele também. Colocando um play aqui, ele fica automático com a brincadeira da planificação. Fecha, abre. Então, quando eu conversar em planificar, quando eu estiver falando planificar, é você pegar todo esse sólido que está em 3 dimensões, 3 eixos, e você fazer a apresentação dele em um plano, planificação. Tá? É como se você estivesse abrindo todo esse poliedro e jogando ele em um plano. Tá bom? É isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui no GeoGebra. Agora voltamos lá para a nossa explicação do resto do conteúdo. Agora que já vimos o que é a planificação, agora que a gente já sabe o que é um paralelepípedo retângulo, conforme é apresentado aqui, a gente consegue resolver esse exercício. Então, conforme o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões altura mais comprimento não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Agora a gente já sabe o que é uma planificação e a gente já sabe o que é um paralelepípedo e ainda mais, o que é um paralelepípedo retângulo, que é uma base retangular. O maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos da ANAC é. Então a gente vai achar isso. O que vai facilitar? Observar primeiro esse carinha aqui. Vou focar nele. 24 centímetros. E vamos... Na imaginação, é lógico que aqui ficou fácil, porque eu estou usando recursos digitais aqui. Mas, se fosse do Enem, eu ia imaginar essa planificação voltar, fechar nosso prisma, ou seja, a gente já sabe que é um paralelepípedo retangular, fechar meu paralelepípedo retangular. Ele é reto, base retangular. Consigo fechar ele na dimensão. Agora, quem é esse 24 centímetros? Essas são as bases que estão são as arestas destacadas em vermelho, né? Quando a gente fecha essa caixa, aqui está a base dela, ó, a base da caixa. Ou você pode pensar nela também de outra forma, como sendo a altura da caixa, que foi como eu pensei. Então, esse lado maiorzão aqui, no meu pensamento, eu destaquei como sendo essa face da frente e a de trás. É o meu lado maior. E quando você vai fechando, esse aqui vai para o lado, fechando essas retas laterais aqui, essas arestas da base. Então essas arestas aqui serão as arestas da base, tá? E junto com essas arestas aqui. Pode observar que ao fechar, né, a nossa caixinha, como é apresentada aqui, aqui também, e essas são relativas ao meu 24 centímetros, correspondem à mesma medida. Tudo bem? Então a primeira coisa é você fechar essa caixa na imaginação. A planificação dela. A planificação de todo paralelepípedo retangular geralmente é apresentado assim, tá? Fica fácil a observação. Enfim, se aqui vale 24, aqui também vai valer 24. Onde estiver vermelho está valendo 24. Então quanto que vale só essa parte onde o meu ponteiro do mouse está? Eu sei que tudo vale 90. Então do 90 eu vou tirar 24 e outro 24. Que o 90 é esse segmento aqui. A altura da minha caixa. Tá? Então, é como se eu pegasse minha caixa e abrisse ela de lado assim. Aí a tampa abre para um lado e a outra tampa para baixo, né? Então quando eu pego essa tampinha e subo ela aqui, ó, eu estou abrindo essa parte em laranja. E a tampinha de baixo, quando eu jogo para baixo, a parte em laranja também. E ao abrir, pode ver que vai abrir na caixa. Lá de trás, a próxima etapa a ser mostrada vai ser essa reta, esse paralelogramo, esse retângulo. A próxima face da dianteira aqui, da frente do meu prisma. E por fim, a face que está com as partes destacadas aqui. Então, altura e aqui as medidas da base.
90 menos 48, que é 24 mais 24, 48, eu tenho 42. Significa que a altura desse prisma está sendo 42 centímetros. Tá. Então eu sei que a altura é 42 e eu sei que o comprimento da caixa é 24 centímetros. Qual a largura da minha caixa? Qual a terceira medida? Bom, como eu já conheço duas medidas, a terceira é desconhecida. Eu sei que quando eu somar a altura com o comprimento com a largura, ele fala não pode ultrapassar, não pode ser superior a 115, ou seja, tem que ser menor ou igual a 115. Então a altura mais o comprimento, mais essa medida da largura que eu não conheço, né? Porque as que são conhecidas que eu consigo descobrir aqui são essas duas, 24 e o 42. Então eu tenho 66 mais x, subtrai 66 de ambos os lados, então eu tenho que x vai ser menor ou igual a 49. Ou seja, as minhas malas que tiverem 24 centímetros de comprimento e altura de 42, a largura tem que ser, não pode ultrapassar 49 centímetros. Então o maior valor possível para x é 49 centímetros e está resolvido o exercício. Tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa que tenha ficado em dúvida é só deixar aí nos comentários que a gente estará ajudando aí e resolver qualquer dúvida que ficar. Obrigado e até o próximo vídeo.